Nós precisamos entender o que significa isso para aqueles que defendem o direito de propriedade, que não é o meu caso. Eu abomino claramente o direito de propriedade. Eu e Maria Célia no passado. Não sei se Maria Célia ainda hoje abomina o direito de propriedade. Eu continuo abominando. Mas a minha casa continuará sendo minha enquanto nós vivemos no ambiente capitalista. O dia que a propriedade for abolida, a minha casa será entregue ao Estado. Sem nenhum problema, desde que a mim seja garantido o direito de morar com dignidade, como a todas as pessoas na minha cidade, no meu estado, no meu país. A discussão não é essa. Agora, se nós defendemos um ambiente capitalista, em que existe direito de propriedade, por que eu vou, e essa é uma discussão que passa por cálculos matemáticos, passa por ensaios, passa por modelagens que nós precisamos confrontar, nós precisamos discutir por que é um crime enorme eu dar ao proprietário, um pequeno proprietário do centro, que passou durante toda a sua vida numa área degradada, como alguns dizem, e desprotegida das atitudes do poder público, dar a ele a capacidade para construir, além do terreno, ter que adquirir CEPAC no mercado. Essa é uma discussão sobre especulação ou não, a discussão do próprio instrumento CEPAC, e da operação urbana consorciada, que precisa ter aplicações obrigatoriamente sociais para que o instrumento possa ser utilizado. Se nós não identificarmos nenhuma aplicação social, não vamos querer olhar o CEPAC como um instrumento único e exclusivamente de arrecadação de recursos. Se o instrumento de operação urbana consorciada não for aplicado para fazer mitigações entre a riqueza potencial de uma área e aquilo que a gente quer fazer sob o ponto de vista social, ele não vai ser usado nessa área. E, por último, uma discussão que nós vamos ter que fazer também, e para a qual o Carlos Raposo disse que fará com o maior prazer, na última audiência, nós não vamos gastar o nosso tempo hoje para discutir as belíssimas considerações da Patrícia e do César, feito no último encontro que nós tivemos aqui. Nós vamos deixar para um outro momento mais na frente. Mas eu quero apenas avisar, se eu não me engano, Fernando, você precisa estudar melhor a decisão do Alexandre Cizinho, antes de dizer que a Justiça já resolveu uma pendência judicial. Alexandre Cizinho, entre outros elementos, extinguiu o processo em que o Ministério Público questionou a operação urbana consorciada, porque Rodrigo retirou o projeto. Então, a questão central foi perda de objeto. Então, a própria discussão sobre a base legal da discussão que nós estamos fazendo, ela precisa ser feita. Porque se, independente das diferenças que nós tenhamos sobre o que fazer ou não na área central de Niterói, o que a gente vier a fazer, uma vez decidido fazer, ele precisa ter o concurso e aprovação da sociedade de Niterói. Não é apenas de quem está no governo defendendo o projeto do governo. Precisa ter meu apoio, precisa ter o apoio da sociedade, precisa ter o apoio daqueles que constroem no dia a dia a cidade dos nossos sonhos, no Caramujo, no Sapê, na região oceânica. Então, esta discussão... Vereador, esqueceu do Cantagalo? Hein? Esqueceu do Cantagalo? Cantagalo, né? Do Largo da Batalha. Queremos uma cidade com calçadas livres de toda e qualquer perturbação, inclusive da construção civil, que ocupa a calçada, e até agora nem Rodrigo, nem Marco Jardim, nem ninguém foi desocupar as calçadas e as vias públicas da construção civil, que perturba a vida de um monte de gente em vários bairros de Niterói. Mas a calçada livre no Largo da Batalha ela é importantíssima, independente de quantas pessoas possam estar morrendo, infartadas ou não, porque deixaram de ter o ganha-pão da sua vida. Nós temos vários assuntos a discutir, e é importante que seja assim, porque ao cabo desta discussão, independentemente do resultado que a gente chegar, Daniel, a gente terá certeza que nós esgotamos todos os elementos. Uma outra discussão para fechar, Beto, não é verdade que o projeto em si tenha mudado ao longo das várias audiências públicas? Menos, pessoal, menos. Se o estudo de impacto de vizinhança, que era quando o projeto começou a circular entre nós, e ele agora é outro, isso não significa que, conceitualmente, o projeto tenha sido mudado. Eu olho, por exemplo, aquele slide ali.
Tem um slide que João Goulart fica, o terminal João Goulart fica, já falei isso da outra vez. Tem um outro que o terminal João Goulart sai, e tem um outro que tem uma combinação diferente. Fica o João Goulart, que é eventualmente a parte de trás, e eu crio num espaço entre o João Goulart e o mar, que é ali naquele setor do caminho Niemeyer, eu crio um hub. Então não dá para a gente tratar, ainda mais para um engenheiro de cabeça bem quadrada e cartesiana, não dá para ouvir os engenheiros que estão vendendo serviços para a prefeitura dizer que toda a logística de transformação e requalificação da área central de Niterói será feita com um cronograma de 3 anos. Essa irresponsabilidade pode ser aceita por aqueles que querem dizer que as coisas estão simples, mas dizer que eu faço toda uma infraestrutura urbana no centro, em 3 anos, uma logística de 3 anos, menos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu tenho esse governo acabando e eu consigo ver no horizonte daquele slide algumas torres para o capital que quer construir de frente do mar do centro e não vou ver absolutamente mais nada que possa valorizar o centro como um todo para a maior parte da população. Nós queremos um centro para toda a população de Niterói. Não queremos um centro onde o OAS, Andrade Gutierre e Norberto Odebrecht possam ganhar dinheiro construindo e vendendo coisas de frente para o mar. Esse centro é um centro que pode atender a eles, mas nós queremos um centro que atenda a eles e atenda também ao restante da população de Niterói. E nós não temos garantias de que este centro desenhado atenda a totalidade dos interesses da população de Niterói. Por isso nós vamos ter, se tudo correr bem, mais audiências. Tenho certeza absoluta que essas audiências a serem construídas vão melhorar o lado crítico daquilo que resta de crítica, e muitas ainda, do projeto, e a gente vai avançar para a revitalização do centro. Tomara, né? Porque essa é a terceira visão, esse é o terceiro projeto que eu, como vereador, fiquei de 2001 a 2008. Fiquei fora da casa durante 4 anos e volto agora. Esta é a terceira tentativa, Paulo, de requalificação. Você lembra disso? Não, você deixou de ser vereador, mas você estava sempre na casa. Não, eu estava ali na tribuna da imprensa por autorização do Gilmar Mendes, que dizia que jornalista não precisava de diploma. De jornalista. Como eu tinha diploma de engenheiro, então eu podia ser. O César podia ser, Patrícia podia ser, Belena podia ser, todo mundo tinha... Canudo de 3º grau podia ser. Então eu fazia uma cobertura especial, uma análise especial dos 18 vereadores, dos quais restaram 9, 18 vereadores na legislatura passada. Mas durante esse tempo foram 3 projetos, 3 tentativas. Eu acho que a gente tem que transformar as tentativas em realidade, sim. E em relação a isso, tem meu apoio. Eu só não tenho compromisso de que as tentativas e os resultados sejam para enriquecer quem já é muito rico. Eu quero uma cidade boa para a maior parte dos niteroenses e não para aqueles que olham a cidade como espaço para acumular riqueza. Só isso. Essa é a diferença e essa é a nossa tentativa. Obrigado. Com a palavra, a nossa secretária de Urbanismo, Verena. A presença do nosso secretário de Segurança, Coronel Marcos Jardim. Bom, está funcionando. Bom, eu queria, então, agradecer as perguntas, as sugestões. Eu acho que esse debate está sendo muito interessante. E eu queria, então, começar com algumas respostas, né? A primeira delas é em relação aos pescadores, que dizem que não são mais invisíveis. Na realidade, nós começamos a realizar uma série de reuniões, realizamos uma primeira com os marisqueiros, e estamos também, gostaria até de convidar o senhor Paulo Sérgio Teixeira para que pudéssemos também nos reunir sobre a questão da Praia da Lama. E
também agradeço porque ele fez um tipo de intervenção bastante precisa, né, bastante concreta de necessidades de quem utiliza aquele espaço, de quem tem uma demanda efetiva e que, obviamente, vai ser discutida conosco e poderá ser atendida, porque ele disse que precisa de um cais, de uma caixa d'água, e, enfim, são elementos que poderão ser incorporados, deverão ser incorporados no projeto de revitalização daquele âmbito da Vila dos Pescadores. Complementando aqui em relação ao que falou a nossa querida Dionê Castro, de que sim, os recursos privados, eles vão ser incorporados na cidade de Niterói, nesse centro, para resolver problemas de âmbito público, do espaço público, né? Então, nós vamos... Esse projeto, assim, com esse recurso privado, né, que vai ser gerido numa parceria público-privada, dentro de um cronograma, dentro de um projeto específico, dentro de um tempo específico. Então, acho que essa questão de estabilidade, né, o projeto vai ganhar, ele vai ficar menos à mercê das mudanças políticas, porque ele nasce já com os recursos designados para serem implantados nos próximos 10, 15 anos, enfim. A outra questão, acho que foi muito bem colocada, agradeço sempre os parabéns, né? Tem sido muito... nós temos sido muito dinâmicos, né? No sentido de tentar explicar o projeto em mais de 30 reuniões, muitas audiências públicas, as próprias audiências do estudo de impacto de vizinhança. E, para tanto, também nós abrimos um site agora, que creio que é um outro canal de comunicação com a população, bastante eficaz, tem sido bastante efetivo. O site, para quem ainda não conhece, pode ser acessado através da página www.centro.niterói.rj.gov.br, e ali nós temos recebido uma série de perguntas, uma série de sugestões, e temos respondido na medida do possível. A cada 2, 3 dias nós temos procurado atender e dar respostas àqueles que ainda têm algumas dúvidas. Bom, em relação também ao que foi colocado aqui, ao secretário, né, de Meio Ambiente, nós procuramos estabelecer reuniões com todos os secretários que estavam envolvidos dentro desse projeto de requalificação. Então, acho que o Daniel Marques colocou aqui alguns elementos dessa discussão, e procuramos debater, atender na medida do possível, e praticamente todas as indicações foram incorporadas no projeto de lei. Enfim, o ponto polêmico que ele colocou é a percentagem em relação ao CEPAC, a utilização do CEPAC para o conjunto de arborização urbana, mas nós temos explicado para o Daniel que toda a parte de arborização já está contemplada dentro dos orçamentos que o CEPAC vai poder pagar, digamos, dentro desse projeto, que é bastante completo em termos da arborização e de todo o tratamento fitossanitário que será realizado nas árvores de toda a área central. Ainda há alguns pontos que necessitam esclarecimentos em relação aos projetos complementares de infraestrutura. Vamos ter audiências públicas ainda do estudo de impacto do EIA-RIMA. Então, Heloísa, esses projetos vão ser detalhados no seu momento, né? Porque o EIA-RIMA já é o momento seguinte ao projeto de lei. O projeto de lei não projeta, ele é essa intenção né, de novos parâmetros urbanísticos para viabilizar todo esse conjunto de intervenções que nós propusemos, né, dentro do projeto. Mas esse detalhamento, então, será dado nesse momento das audiências do estudo de impacto, o EIA-RIMA. E, em relação à questão de mobilidade, né, aqui tem o diálogo entre, né, mobilidade e transporte, são duas coisas diferentes, né? Os projetos de transporte, eles não vão ser pagos pelo CEPAC. Nós não vamos pagar o VLT com o CEPAC, nem o monotrilho e nenhuma obra do sistema de transporte será paga com o CEPAC. Portanto, a pergunta não procede na medida que a pergunta que o MP fez, né, que esses sistemas serão pagos pelo CEPAC.
e a ligação com as outras áreas da cidade faz parte de um sistema de transporte. Mas aqui eu volto a querer dar ênfase aqui ao que o Renato comentou, que esse é o valor, o grande valor desse projeto, é que você adensando com o uso de residencial esse centro e tendo essa condição de mobilidade não motorizada, num centro cujas calçadas vão estar bastante apetecíveis para serem caminhadas, né, para serem caminháveis, e com todas as estações que serão incorporadas no sistema urbano desse centro, né, com o VLT, as estações do monotrilho e barcas, etc., isso tudo realmente e a estação intermodal complementam o sistema de mobilidade cujas imagens foram apresentadas aqui pelo Renato, na explicação dele. Enfim, em relação a um aspecto importante, né, esse aspecto mais da cidade em relação ao incêndio do circo, que faltou um cuidado, né, especial em detalhar um momento da cidade, um momento que, enfim, o sentimento da cidade ficou bastante comprometido no momento daquele incêndio. Acho que sim, vale a pena, é uma boa sugestão para se incorporar com algum marco naquele local. Eu acho que foi uma lembrança muito pertinente da Heloísa Araújo. Bom, eu creio que eu respondi a maioria das perguntas, principalmente a do Marco André, em relação ao VLT, né? Eu queria comentar que aqui a ideia é não romper o contrato que a prefeitura tem com as empresas de ônibus, já que foi mediante um contrato, né, uma licitação, um contrato público, etc. E o que se pretende é o reequilíbrio, né, no caso de haver o VLT, que provavelmente vai tirar ônibus de circulação, alguns ônibus, não sei quantos, os estudos ainda não estão realizados, nem iniciados, mas provavelmente se fará um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato vigente, né? Então, isso a Procuradoria, inclusive, nos ajudará nesse momento, quando for o momento adequado. Bom, eu creio que eram essas respostas que eu tenho para responder, e eu acho que os outros secretários provavelmente poderão complementar. Com a palavra, o Procurador-Geral da Prefeitura, senhor Carlos Raposo. Boa noite a todos. Enfim, para ser bem sucinto, vou direto à questão colocada pelo senhor Luiz Cláudio Guimarães em relação aos imóveis, né, do Estado. Foi firmado um protocolo de intenções entre o governo do Estado e o município de Niterói, que o governador se comprometeu a fazer a doação para constituir esse fundo garantidor em relação ao CEPAX. Até estava presente só uma testemunha, ele colocou a equipe toda da CEPLAG do Estado, Secretaria de Planejamento, e colocou à disposição o que o prefeito precisar, a gente está aqui para poder auxiliar para garantir esse fundo, que a operação é importante na avaliação do Estado também. Enfim, no momento atual, os imóveis aí que foram identificados, eles estão no momento de levantamento dos cartórios em relação ao registro de imóveis, se é propriedade ou não do Estado, a avaliação por parte da CEPLAG desses terrenos, né? E, enfim, numa fase posterior, identificando esses imóveis, haverá, né, um projeto de lei para autorização por parte da ALERJ, né? Até em relação ao plano B, se a gente tiver alguma dificuldade em algum desses imóveis, eventualmente o município pode garantir com imóveis próprios ou com créditos das mais diversas naturezas, enfim, dos tributos ou em relação a crédito da dívida ativa. Você tem uma série de operações que podem ser feitas para garantir isso. Bom, e só complementando a questão do Marcos André em relação ao VLT, né, como todo contrato administrativo, existe uma cláusula da supremacia do interesse público. Então, não há o rompimento. Você pode reduzir e adequar se for identificado que o VLT vai ser melhor para o trânsito de Niterói. Essa alteração do contrato pode ser feita e, por óbvio, né, o particular terá direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Enfim, eventualmente tem que se estudar se vai ser necessário algum tipo de compensação ou não. Aí isso será uma fase posterior que vai ser estudada pela Secretaria. Bom, eram essas as minhas considerações.
Com a palavra, o secretário de Fazenda, César Augusto Barbeiro. Prezadíssimo vereador Beto da Pipa, com quem eu, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, o caríssimo vice-prefeito Axel Grael, a quem cumprimento todo o plenário, boa noite a todos. Algumas questões que foram levantadas, basicamente duas, uma sobre o Fundo Garantidor, gostaria de reforçar, e também nas reiteradas audiências públicas, tenho visto a preocupação com a aplicação do CEPAC a isso ou àquilo, uma vinculação mais específica com o social, né? Então, para abordar esses dois assuntos, eu gostaria de retroagir um pouquinho no tempo e falar algumas particularidades que remontam ao tempo da transição, quando o prefeito Rodrigo Neves me convidou para assumir a pasta da Fazenda e me falou de seus projetos. E acredito que não tenha prefeito no Brasil que tenha uma preocupação maior com o social do que o nosso prefeito Rodrigo Neves, fruto até mesmo de toda a sua plataforma de campanha, sua história de militância política. Eu me apaixonei pelo projeto que ele, de certa maneira, concebia na transição, e por isso aceitei o cargo. Mas eu joguei um balde de água fria, literalmente, em todo e qualquer projeto que ele pretendia fazer. Porque no momento em que me deparei com a contabilidade da prefeitura, com a sua geração de receitas e o comprometimento do seu orçamento em relação às despesas e principalmente em relação às dívidas, eu disse assim: prefeito, pode esquecer, o senhor não vai investir um centavo sequer, vai passar 4 anos pagando dívida, né? Porque os indicadores da prefeitura eram indicadores praticamente de uma prefeitura falida, né? Uma receita corrente líquida na ordem de R$1 bilhão, com dívidas registradas em balanço de R$600 milhões, né? E dívidas não de investimentos ou de empréstimos que geraram alguma obra, porque a última obra de infraestrutura que foi feita nessa cidade foi exatamente o túnel que liga Icaraí lá a São Francisco, lá nos idos de 77 a 80. Depois disso não se fez nada praticamente de estruturante nessa cidade. O que se fez foi dívida com precatório, dívida com previdência, dívida com tributo, dívida com isso, dívidas correntes que têm que ser pagas, né? Ele falou: mas eu gostaria de fazer um choque de gestão para poder economizar algum desses recursos, né? E planejar os investimentos. Eu digo assim: esquece, vai ficar pagando dívida. O que fazer, né? Começamos a pensar em todas as alternativas de como se poderia tirar Niterói desse caos que se encontrava. E estamos até hoje tentando e conseguindo, graças a Deus, porque, se verificarem nos nossos balanços, desde janeiro, temos apresentado superávit primário em todas as medições bimestrais que estão disponíveis na internet. Então, primeiro de tudo, estancamos, né, o gráfico que era um verdadeiro mergulho de submarino, né, rumo ao fundo do poço ou ao fundo do mar, né, no que diz respeito ao fluxo financeiro da prefeitura, que nos últimos 4 anos saiu de um resultado positivo para 200 milhões negativos de fluxo financeiro, né? Fora essas dívidas a pagar. Assumindo a prefeitura, a cada armário que abrimos tem um esqueleto lá nos esperando, né, e nos apontando que, além daquelas dívidas de balanço, outras dívidas, né, de impostos não pagos, de coisas mal resolvidas, de coisas não registradas e coisa parecida, que estamos apurando. E, como falou nossa caríssima secretária Patrícia Aldir, da imprensa recentemente, mais 45 milhões descobertos numa das empresas públicas aqui do município, né? Algumas delas sequer registradas em balanço. Então, é milhão para cá, e eu estou vendo a preocupação de se investir com o social. Ora, se nós não formos criativos, coerentes, de buscarmos recursos por todas as modalidades possíveis, nós vamos cair na mesmíssima situação de toda e qualquer cidade brasileira. E Niterói não fugiu à regra. Por quê? No modelo cartesiano normal, se faz o quê? Tributo, cobra-se tributo ou contrai-se empréstimos, né? Ou seja, gera-se riqueza a partir da riqueza dos cidadãos, né? Ou então contrai-se o empréstimo de terceiros, seja de organismo internacional ou organismo nacional, para fazer caixa, ou seja, antecipar recursos, fazer investimento, mas que vão ser pagos mais adiante, né?
nós temos que romper definitivamente com esse círculo vicioso e transformar a administração pública num círculo virtuoso. Porque a moderna gestão fiscal, a moderna gestão tributária, exige que utilizemos todos os recursos possíveis e imaginários para a captação de recursos. Então, desde o início, o pessoal diz assim, vou à fazenda pedir recurso. Eu digo, pode esquecer, na fazenda você não vai ter nada. Primeiro porque não tem, né? Vamos ser criativos e vamos buscar. Na União, apresente projetos e vamos captar recursos lá. No Estado, apresente projetos e vamos captar recursos lá. O que mais podemos fazer? Niterói é uma cidade rica, ela tem uma das maiores rendas per capita do país. No entanto, a relação PIB, né, ou seja, a riqueza própria distribuída para a população, ela não é tão boa assim. Por quê? Porque Niterói não gera tanta riqueza assim. Inclusive, boa parte da riqueza que é gerada em Niterói vem de salários de pessoas que trabalham, principalmente no Rio de Janeiro, e trazem o seu salário para cá e consomem aqui. Então, esse tipo de situação, captar na União, captar recursos no Estado, captar com empréstimo também, que é uma fonte, mas, principalmente, gerar riqueza a partir da própria riqueza, é fundamental para que a gente saia desse marasmo e coloque realmente Niterói no lugar que ela merece. Em relação ao CEPAX, especificamente, quantas cidades do Brasil, dos 5.565 municípios, já utilizaram esse recurso até agora? Somente 3 capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Ou seja, nós estamos colocando Niterói no rol dessas cidades, do porte, do tamanho dessas cidades, né? É esse o instrumento que nós estamos querendo trazer para cá. E o que é mais importante nisso tudo, é um instrumento virtuosíssimo. Por quê? Porque se nós conseguirmos gerar com empréstimos 1 bilhão e 600 milhões de reais, que é o que a Prefeitura conseguiria contrair de empréstimos hoje, né? No futuro, nós teríamos que pagar esse 1 bilhão e 600 com juros, correção monetária e coisas do gênero, né? Agora, se nós gerarmos 1 bilhão de reais, como está se propondo com esse CEPAX, né, de imediato, para colocar esses recursos para administrar uma área da cidade, significa que, por um tempo X, eu vou retirar dessa área 1 bilhão de recursos próprios do Tesouro. Portanto, às vezes eu fico pensando assim, quando vejo as pessoas falando, quanto vai se aplicar no social? Ora, em tese, potencialmente, 1 bilhão. Porque se eu estou deixando de gastar 1 bilhão aqui, me sobra 1 bilhão para colocar em outro lugar. Se eu estou contraindo empréstimo para fazer e aplicar na mobilidade urbana, não é na mobilidade urbana que eu vou aplicar esse dinheiro. Se eu estou contraindo outros empréstimos para fazer os troncais, fazer isso, fazer aquilo, não vai ser. E existe um planejamento, né, de se erradicar de vez a pobreza extrema de Niterói. E é relativamente simples, porque a quantidade de famílias abaixo da linha da pobreza de Niterói, ela é relativamente baixa em relação à sua população total. Então, nós poderemos ter aqui uma cidade com índices efetivamente de primeiro mundo, aliás, de certa maneira já os temos, mas que essa riqueza gerada possa efetivamente ser aplicada nessas áreas mais carentes. Mas por que não botar CEPAC aqui ou colar? Ora, em cada lugar existe o seu instrumento perfeito para aquela situação. Não poderíamos usar, como diz, na região norte, porque não teria atratividade. Mas mais ainda, desse 1 bilhão, não é por ali que vai parar, não. Porque esse 1 bilhão de obras, né, vai gerar o ISS em cima dessas obras. Ou seja, então é 1 bilhão e mais alguma coisa de ISS. Vão se construir prédios, ou seja, eu vou aumentar a base do IPTU, então é 1 bilhão mais ISS, mais IPTU. Ah, mas em cima da obra também tem o ISS sobre a própria obra do prédio. Tem o ITBI na transmissão, ou seja, é um instrumento virtuosíssimo que, do nada, faz riqueza. E é muita riqueza. E a gente, com certeza, utilizará essa riqueza aonde? Na própria cidade, pelo amor de Deus, né? Deixe que a gente faça realmente uma gestão eficiente, uma gestão tributária e fiscal que não seja um simples cobrar impostos e apresentar uma prestação de contas no final de um mandato. Além disso, respondendo objetivamente, como é que nós vamos garantir isso? Ora, primeiro,
volto a dizer, se analisar nossos balanços, desde o início do ano, estamos gerando resultado primário. Resultado primário é o quê? É a poupança interna do município, né, suficiente para pagar suas dívidas. Porque se estivéssemos no déficit, as nossas dívidas estariam aumentando e nós não teríamos recursos para pagá-las. Ou seja, gerar resultado primário é fundamental para liquidarmos aquele déficit, aquela herança maldita que recebemos, né? Além disso, carregar recursos fruto da nossa própria riqueza é essencial para que a gente possa efetivamente fazer essa operação. E isso vai garantir por quê? Porque eu posso comprometer o fundo de participação dos municípios, eu posso comprometer outras rendas do próprio município, imóveis do próprio município, ou seja, graças a Deus, hoje os nossos balanços apresentam índices que, frente a qualquer banco ou qualquer operação, nós temos crédito garantido e podemos negociar taxas efetivamente atrativas e melhores para que possamos diluir essa dívida ao longo do tempo e fazer todos os empreendimentos que essa cidade sonha, merece e necessita. Obrigado, pessoal. Com a palavra, a secretária executiva, Maria Célia. Bom, gente, é muito bom, depois de todo esse tempo de audiências e de debates acalorados que nós tivemos, não só na Câmara, mas no CDL, em outros lugares, tá? Acho que Verena tem aí ela vai com várias páginas de locais onde ela esteve. A gente poder chegar hoje, não ao final, mas num processo em que a gente inicia uma nova etapa, porque esse vai ser um processo que terá muitos desdobramentos, e ela mesma já colocou isso. E depois dessa análise que Barbeiro faz, entendeu? Que a gente fica muito tranquilo de tê-lo à frente da Secretaria de Fazenda, a gente precisa realmente de ver um novo horizonte para a nossa cidade, porque não é uma cidade, digamos assim, de pouca demanda, é uma cidade que tem uma expectativa muito grande com a nova gestão municipal, e essa é uma tarefa fundamental para que a gente possa fazer Niterói avançar com tranquilidade. Eu não quero me alongar muito, acho que todo mundo sabe que nós ainda vamos continuar vindo a várias audiências públicas, que faz parte da nossa metodologia de trabalho, faz parte do processo democrático que nós fazemos, né, com todos os segmentos da cidade, quanto mais aqui a Câmara, que é a nossa obrigação. Mas eu queria, como secretária executiva, eu não posso deixar de corrigir uma injustiça. Foi colocado aqui, eu não quero voltar muito a esse tema, porque eu acho que a gente precisa conversar em outros fóruns, que o prefeito, eu acho que usou-se até um termo meio pejorativo, que o subsecretário Luiz teria falado a respeito de um estado de espírito do prefeito. Eu queria, para não deixar que se cometesse uma injustiça com o prefeito, ele não tem esse sentimento. Ele fez, em relação a essas pessoas, que infelizmente não estão mais aqui, um movimento de, no início da calçada livre no Largo da Batalha, fazer a desapropriação do antigo Santo Inácio, que era um espaço onde tinha lá a escola de samba, tá? Para o mercado municipal do Largo da Batalha, conduzido com todo cuidado pela Secretaria de Desenvolvimento, pela Secretaria Regional. Porém, o mercado municipal tinha, esse local tinha problemas muito mais complexos. E não foi possível ser feita uma negociação na Justiça. O que o nosso procurador fez? Entrou com um processo de desapropriação que está em curso. E, nesse momento, há um trabalho sendo feito nessa desapropriação para uma solução amigável das partes envolvidas nessa questão.
Além do mais, eu posso dar esse testemunho, porque estava nessa mesa de negociação, o prefeito preocupado com esse interregno, em que nós oferecemos um espaço, em que eu estou vendo o nosso engenheiro Vicente ali, que é uma pessoa extremamente dedicada a isso, fez rapidamente um espaço provisório, nós nunca dissemos que era um definitivo, para que essas pessoas pudessem ter lá a continuidade de seu trabalho, e foi feita uma proposta de um subsídio, está ali o subsecretário que estava junto, a essas pessoas que foram devidamente mapeadas pela Secretaria Regional. Este subsídio foi feita a proposta, as pessoas recusaram este subsídio. Se a minha memória não vai longe, eram em torno de R$ 800 por cada vendedor, não foi isso, Luiz? Essas pessoas não aceitaram esse subsídio, que teria continuidade em mais de um mês até que tudo tivesse resolvido. Qual é a situação nesse momento? A semana que vem chega o telhado, né, que é o toldo para a cobertura do espaço. Dia 4 é a licitação das barracas, o que não impede a utilização com o toldo, porque as barracas estão lá. Então, não há... E, encerrando, naquele espaço em que está ainda, né, o pessoal conhece como Santo Inácio, lá será o mercado municipal, onde essas pessoas terão os seus negócios respeitados e mantidos com o espaço definitivo do mercado. Já há, inclusive, uma demanda de duas entidades culturais do Largo da Batalha, que é o bloco carnavalesco, se não me engano, Garra de Ouro e o Sossego, para que aquele espaço se transforme num ponto de cultura. Então, acho, eu não estou nesse momento, querendo polemizar, porque eu acho que esse assunto tem que ter um espaço adequado, porque quanto mais se polemiza, mais se fica difícil de encontrar uma solução benéfica. Tá? Mas eu queria reparar essa injustiça em relação ao nosso prefeito. Ele não teve insensibilidade, pelo contrário, ele buscou todos os recursos. O problema é que, quando a luta política sai de um limite da razoabilidade e se utiliza certas coisas sem verificar as consequências que mais à frente possam acontecer, nós ficamos em impasses desnecessários. Daí, eu parabenizo hoje essa audiência como um processo em que fomos, aos poucos, conseguindo chegar a alguns consensos. E valeu muito a pena nós estarmos aqui, em algumas situações, saindo daqui à meia-noite, debatendo, porque hoje nós temos uma forma de apresentação e de continuidade desse projeto, tá? Que nos permite conversar, ouvir e debater com tranquilidade, que eu acho que é, efetivamente, o objetivo das audiências públicas. Tá? Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao nosso vice-prefeito Axel Grael para fazer as considerações finais, eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa secretária. Não quero botar você em saia justa, não. Mas, como vereador daquela região e muito cobrado, e estou sendo, vamos dizer assim, acusado de não ajudá-los, e você é testemunho do meu esforço. Tentei o prefeito, fiz o possível. Não teve jeito. É um projeto do prefeito, é um projeto pessoal dele. A gente entende, se ele foi eleito e as pessoas que colocaram lá deram essa prerrogativa a ele está tomando as decisões cabíveis a eles. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Dá para repensar nesse subsídio até o mercado popular ser inaugurado, que seria uma situação, talvez no primeiro momento, até por orgulho, que eu acho que todo trabalhador tem seu orgulho de querer trabalhar, levar seu pão de cada dia para casa. Eu, na terça-feira, tive um debate aqui até com o vereador Henrique, porque ele só coloca que ele é defensor dos trabalhadores, e eu deixo bem claro que nem sempre quem fala muito defende tanto com quem faz.
porque eu também vim de uma classe trabalhadora. Eu vendi picolé na praia, falo isso com o maior orgulho. Cheguei a essa casa dirigindo um caminhão pipa d'água, estava comentando com a secretária. Não tenho vergonha em nenhum momento. Como já fui aqui, constrangido pelo vereador Paulo Eduardo, que não se encontra aqui, porque ele falou e já foi, mas eu falo para ele, ele sabe que eu tenho que falar, eu falo, de querer me diminuir, mas não me diminui não. Porque quem me colocou aqui, se na próxima legislatura achar que não vai me colocar, não está me dizendo, vamos dizer, nada? Sim, porque eu procuro fazer um trabalho para atender. Mas nem tudo eu posso atender. E não vai ser, para mim, vergonha nenhuma, voltar a trabalhar no meu caminhão-pipa. Porque eu sempre fiz isso. A minha origem foi essa. E eu não tenho vergonha. Então, eu queria, encarecidamente, pedir à secretária se pode repensar, conversar com o prefeito, para tentar levar esse subsídio para os feirantes até o mercado popular ser inaugurado. Vereador, eu só queria fazer uma pequena correção. Esse não é um projeto pessoal do prefeito. Esse é um processo de ordenamento que a cidade está necessitando. Isso começou pela Rua Moreira César, toda aquela região, Gavião Peixoto, enfim, toda aquela área, depois foi o Largo. Está sendo realizada, foi realizada na Cantareira e está acontecendo no Jardim Icaraí. É uma tentativa de recuperar parâmetros urbanos que em Niterói não existiam. Tá? Eu queria dizer que o prefeito em nenhum momento está fechado a nenhuma conversa. Porém, eu acho que nesse momento nós já estamos na reta final da chegada do toldo, que a semana que vem já estará aí. Tá? Mas eu, prazerosamente, levarei essa proposta sua ao senhor prefeito, tendo clareza de que essas ações não são feitas por um projeto pessoal, são feitas porque a cidade precisa ser ordenada para todos e por todos. Não é porque é um bairro popular que não precisa de ter ordenação. Eu acho que tem que ter em todos os lugares. Essa é a linha que a gente está colocando. Nós não estamos priorizando, porque é uma área popular. Pelo contrário, a gente tentou, desde o primeiro momento, buscar uma alternativa. Eu acho que o prefeito é extremamente sensível, nós podemos reconversar, a sua sugestão sempre será acatada com muito prazer por nós, com todo respeito. Agora, eu queria lembrar ao senhor que, na semana que vem, estará sendo montado definitivamente o telhado, a organização, que poderá depois sair. Mas agora estão funcionando, acho que o pessoal está ali, o Vicente, a equipe dele, estão funcionando sanitários, tem água, ponto de luz, é um espaço que está já consolidado. As pessoas já poderão retornar tranquilamente com essa organização. E, logo a seguir, o nosso procurador já está numa etapa final, tem um procurador trabalhando exaustivamente em cima desse processo, para que a gente faça o Santo Inácio um primeiro mercado popular de Niterói, porque nós sabemos que essa é uma luta muito importante, ter um mercado popular, e essas pessoas, para nós, temos muito problema de ocupação urbana. Imaginem o centro da cidade, imaginem o problema que nós temos. Tá? Entre espaços e essa desordem urbana, nós estamos preocupados, por exemplo, com a segurança, né, das pessoas, com a violência que está na nossa cidade. O que está acontecendo é que esses espaços facilitam, inclusive, a penetração de setores que querem se aproveitar para aumentar a violência. Nós temos que ter clareza que isso também repercute positivamente na sensação e na tranquilidade, para que a gente possa andar nas ruas sem essa confusão, sem pessoas se aproveitando daquilo para ações que não são comércio nem ambulantes, são pessoas que estão, nesse momento, a nossa cidade vive problema, como toda a região metropolitana, que o ordenamento urbano é hoje essencial para garantir a qualidade de vida e a nossa segurança de deambular pela rua. Tá? Mas eu levarei com todo carinho, vereador, mas eu acredito que vamos chegar a um bom termo. Eu agradeço a secretária. Com a palavra, vice-prefeito Axel Grael.
Bem, boa noite a todos. Estamos chegando aqui ao final de mais um debate, né, sobre esse projeto da Operação Urbana Consorciada do Centro. Um processo, né, em que nós estamos já há várias sessões, né, aqui na Câmara, em vários outros fóruns, levando esse debate, né, e buscando subsídios, incorporando sugestões para que o projeto se aperfeiçoe, né. O que a gente vê com muita satisfação é que está claro que nós chegamos a um ponto de maturidade até nesse debate, né. Eu acho que as divergências que nós tínhamos no início são agora muito menores ou quase inexistentes, quer dizer, existem leituras, né, diferentes do projeto, mas até mesmo representantes da oposição aqui já mostram, né, um entendimento muito maior, né, do projeto, e é isso que a gente busca desde o início. Eu queria, inicialmente, falar também da pergunta do Marcos, né, do Marcos André, com relação ao estudo de impacto ambiental, né. Nós já respondemos isso em outras ocasiões, né. Há uma dúvida de algumas pessoas se o estudo de impacto ambiental, né, o licenciamento ambiental não deveria ser feito previamente à aprovação do projeto de lei. Quem conhece bem a legislação ambiental sabe que seria impossível, né, se nós quiséssemos fazer isso dessa forma, nós não teríamos condição sequer de protocolar, né, junto ao órgão ambiental estadual, o INEA, né, um pedido de licenciamento, um pedido, por exemplo, de elaboração do EIA-RIMA para esse projeto. Porque faz parte, né, da metodologia, faz parte da regulamentação do licenciamento ambiental, que um dos documentos para protocolar o pedido de licença é uma certidão de zoneamento que deve ser apresentada pelo município, pela prefeitura. E, justamente, o que nós estamos aqui discutindo é a aprovação, né, de todas as condições legais, né, e urbanísticas para que essa certidão possa ser dada no momento logo a seguir, né, da aprovação desse projeto. Então, só então, nós poderemos protocolar, né, o pedido de licença ambiental. Então, o que nós estamos fazendo, quer dizer, o procedimento que a Prefeitura está fazendo é exatamente o que estabelece a legislação ambiental. Então, estamos muito seguros com relação a isso. Eu gostaria de registrar também que, apesar, né, de algumas dúvidas, quer dizer, e algumas colocações, né, que foram feitas com relação à nossa administração, eu quero deixar claro que nós temos a plena convicção de que esse projeto, né, como foi bem colocado pelo nosso secretário de Fazenda, né, Barbiero, aqui na sua brilhante exposição, quer dizer, nós temos a convicção de que isso é o melhor, né, para a cidade de Niterói, isso é o melhor para a população de Niterói, e nós temos certeza, como o Marcos falou também, que futuramente, né, quando for olhar para trás, né, as pessoas que hoje resistem a esse projeto vão reconhecer nele os méritos que nós hoje temos certeza que ele tem. Então, o projeto ele está bem embasado, nós estivemos sempre prontos a defendê-lo, né, e continuaremos a fazer enquanto for necessário, mas temos a convicção de que ele está aqui para melhorar a cidade de Niterói. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite. Está encerrada a nossa audiência pública. Obrigado por terem vindo.